de hoje é Pode Isso Jovem e estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. E fiquem à vontade, é com vocês agora. Antes de tudo, antes de a gente começar, de darmos introdução no tema, a gente quer apresentar o Bruno Ravani, está aqui com a gente hoje. Ou você quer falar mais um pouquinho de você? Fala um pouquinho sobre você. Feliz sábado para quem está aqui na igreja e feliz sábado para quem está na igreja online também, assistindo a gente através desse vídeo. É muito bom receber cada um de vocês aqui e eu sempre me sinto muito bem estando aqui na igreja de Itatiaia, na igreja de amigos. Bom, para dizer assim, eu sou um homem muito abençoado. Se eu fosse falar sobre mim, quem é o Bruno? Eu sou um homem muito abençoado. Por quê? Porque eu sou casado com aquela gatinha que está ali atrás, que é a Elaine. Nós somos casados há 20 anos. Nem parece que ela tem tudo isso, né? Eu sou o coordenador para a área de jovens aqui na nossa Associação Rio de Janeiro. E sou muito feliz de poder participar dessa igreja e dos ministérios dessa igreja também. É isso, Bruno Ravani. E agora, o mais importante, a gente vai orar porque, além da gente falar sobre o assunto, nós vamos também usar bastante a Bíblia. Então é bem legal a gente pedir essa inspiração para o Papai do Céu. Vamos orar. Senhor Deus, Deus de amor, obrigado, Pai, por mais uma tarde que o Senhor nos concedeu. Fique agora, Pai, conosco, que o Senhor possa abrir nossas mentes e coração para que possamos estar abertos à sua voz. Nos perdoe e nos inspire também, por favor. Faça que não seja o Diego, o Rafael, o Bruno e nem o Guilherme, que seja só o Espírito Santo, Pai, por favor. Eu estou te pedindo. Em nome do seu Filho amado e poderoso Jesus. Amém. Amém. Aqui, ó. Quando o tema central, né, de hoje é recreação e divertimento. O jovem, ele pode sim se divertir, é normal. Todo mundo pode se divertir, isso é normal. Só que tem recreações e divertimentos que são para um jovem e aqui não são. E a gente vai trabalhar isso hoje. Além de tudo, a gente está usando o que hoje? A nossa maior inspiração, que é a Bíblia Sagrada. E também a gente está usando só para jovens. Foi daqui que a gente tirou as ideias do tema de hoje. Antes para a gente dar entrada, para a gente começar aqui o debate, eu peguei uma citação que dizia assim, ó. Os que constantemente estão estudando precisam ter períodos de descanso. A mente não deve estar envolvida em raciocínio intenso de forma ininterrupta, pois, desligada, a estrutura cerebral fica exausta. O corpo e a mente precisam de exercício, mas há grande necessidade de moderações nas diversões, bem como qualquer outra atividade. E o tipo desses divertimentos devem ser analisados de modo cuidadoso e completo. Todo jovem deve se perguntar a si mesmo, que influência essas diversões terão na saúde física e mental e moral? Minha mente ficará tão absorvida que faça eu esquecer de Deus? Deixarei de ter minha mente na glória dele? Essa é a introdução. Já deu para ter uma pequena base do que a gente vai trabalhar hoje, não já deu? Eu separei Tiago 4, de 4 a 7, vou abrir aqui. Peço para que vocês abram também. Cadê? Deixa eu trocar contigo. Infiéis, não compreendeis que a amizade ao mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que vão afirmar a Escritura: é ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar entre nós? Antes dele dá maior graça pelo diz: Deus aos soberbos, mas dá graça aos seus humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você busca a primeira diversão, já tem que analisar se você vai ficar próximo de Deus ou não. Isso é fato. Concordam comigo? Com certeza. E lá em Tiago está escrito que o quê? Só tem dois caminhos, não tem meio termo. Entendeu? Então, tipo assim, ó, estudei bastante, ou tô cansado de alguma atividade do trabalho, ou até mesmo da atividade na igreja, que realmente às vezes cansa, essa logística toda. Ela cansa às vezes. O Bruno também sabe disso, né? Trabalha com essa atividade. Que às vezes cansa e você procura o quê? Agora eu vou descansar um pouco a mente. Mas o que fazer? Esse tema é bem interessante e eu queria até começar dizendo assim, se você não leu esse livro só para jovens, se você é jovem hoje ou se você é jovem há mais tempo, eu indico fortemente esse livro para você. E existem alguns textos bem interessantes de Ellen White a respeito disso e eu queria pautar a nossa conversa hoje sobre essa questão de divertimento, do que fazer em alguns momentos, em duas questões. A primeira é a seguinte: ou você
é dominado pelos princípios, ou você age pelos princípios, ou você age pelos impulsos. Só existem dois caminhos. Ou você toma suas decisões baseadas nos princípios que você recebeu, ou você toma as suas decisões baseadas nos impulsos. E eu acredito que a conversa que a gente vai ter aqui, e Ellen White deixou isso muito claro, esse contraste nesse livro, que quando você é baseado nos princípios, o seu tipo de divertimento ou o seu tipo de atividade, qualquer que seja ela, existe um critério. Mas quando você toma as suas decisões baseadas apenas nos impulsos, vou dar um exemplo. São 11h48 da noite. Terça-feira, você está em casa, você chegou do trabalho, emendou, quem sabe, com a faculdade, em uma jornada dupla. Você está jogado no sofá, sem fazer nada, e aí a sua cabeça manda uma mensagem e você pensa assim: tô com fome. E aí você começa a pensar, bom, vou comer alguma coisa. E quando a gente pensa a primeira coisa assim, tô com fome, vou comer alguma coisa, eu não sei o que vem à sua cabeça, mas para alguém que está acordado às 11h48 da noite, jogado no sofá, meio inativo e pensa que está com fome... Não é pro fogão que vai. Talvez ele pense assim, vou pedir um iFood. E aí, quem sabe, ele pede ali uma porção de batata frita, uma porção de hambúrguer, um refrigerante e tal. Bom, eu não vou responder, mas se a gente começa a pensar, você está sendo levado por princípios ou por impulso? E aí digamos que você recebe aquele lanche, já são 00h23, o iFood demorou, você come aquilo e agora você fala assim, bom, não estou mais com fome. O tempo já está bem avançado, amanhã eu acordo às 5h30 da manhã para trabalhar, vou dormir. Eu vou ter uma boa noite de sono? Dificilmente, né? Dificilmente. Cozinhado, hambúrguer, 4 carnes. É verdade. A grande questão é que existe um filósofo inglês que criou uma lei chamada lei de causa e efeito. Alguém já ouviu falar na lei de causa e efeito? E nós fomos criados, a nossa ideia de decisão vai muito em cima disso. Lei de causa e efeito. A gente primeiro pensa na causa, eu estou com fome e eu preciso comer alguma coisa. Mas quando a gente vai pedir alguma coisa, dificilmente a gente para pensar no efeito que aquilo vai gerar. E quantas vezes, quantas decisões a gente toma na nossa vida baseado nessa lei de causa e efeito. Mas a grande questão é, quando eu vou comer, ou quando eu vou me divertir, ou quando eu vou fazer qualquer coisa na vida, o que vale mais a pena pensar primeiro? Se a gente parasse pelo menos para pensar em alguns momentos, e ao invés de pensar da causa para o efeito, e a gente invertesse e pensasse do efeito para a causa, será que os nossos divertimentos não seriam diferentes? Será que aquilo que a gente faz, o tempo que a gente gasta com algumas coisas, se antes de tomar a decisão eu pensasse no efeito, para aí sim recorrer à causa, será que a nossa vida, o nosso divertimento, os nossos momentos que nós passamos juntos, ou até mesmo sozinhos, não seriam diferentes? Acho que sim. É sempre aquele pensamento de, pô, não vale mais tão a pena assim. Pois é um ponto para a gente começar a pensar. Se você tivesse aquele pensamento, eu tô com fome, tenho pouco tempo de fazer alguma coisa assim rápido, então eu vou comer um hambúrguer ou alguma batata frita assim, escorrendo aquele óleo, que tu vê claramente que não era para estar comendo de noite. Se você tivesse a certeza que comendo aquilo você ia passar mal, uns 3 dias, claramente não ia estar comendo aquilo daí. Então, quando você inverte, muitas das coisas que você queria fazer ou foi fazendo por impulso, vai pensar, não valeria tanto a pena assim. É a mesma coisa, você começou falando de uma vida muito agitada, né? Eu estou muito cansado. E existe uma palavra que às vezes acaba com a gente, que fala assim,
talvez 2 palavras. Eu mereço. Eu não sei se você já falou, eu mereço isso, eu mereço esse, ou vou me permitir. E todas as vezes que a gente começa a pensar nesses 2 detalhes, eu tenho trabalhado tanto, eu mereço descansar um pouco. E aí eu vou lá e compro, quem sabe, um pacote de viagem um final de semana com dinheiro que eu não tinha, com um cartão de crédito que às vezes nem é meu, por achar que eu mereço aquilo, sem pensar exatamente onde isso pode chegar. Eu estou falando de situações bem extremas, mas a gente pode aplicar esse princípio a questões muito básicas, como a gente vai falar aqui também, né? Sim, e tipo assim, quando a gente fala de... Vamos falar que foi escolhas. Para a pessoa escolher o lado certo, não sem aspas, né? Aqui não tem aspas pro lado certo. É certo, é certo. O lado certo é certo, não tem aspas. É certo, é certo. Para ela escolher o certo, ela só tem que estar aqui, muito ligada. Senão ela não vai escolher. E como é que eu fico ligado, conectado a Cristo? Só com a palavra de Deus. A gente viu semana passada também que a gente fica conectado a Cristo como? Só com oração. Para orar mesmo, para conectar. Para quando chegar esses momentos de escolher, que parece que são simples, tipo assim, num simples lanche. Pode ser uma coisa muito simples, um lanche. Mas são coisas que envolvem muita coisa. O Guilherme deram um exemplo do lanche. Aí a gente entra na questão de quê? Do nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. A gente já mexe com o Espírito Santo, já mexe com o corpo. Ou seja, não é um simples lanche. Entendeu? Esse livro de Ellen White tem um texto que é arrebatador, um texto que pode mudar totalmente a vida de quem lê. Eu separei aqui, não sei se dá tempo de ler. Dá tempo? O texto diz exatamente o seguinte. Vocês me permitem ler o texto aqui? É um parágrafo bem pequeno, mas olha a profundidade dessas palavras que Ellen White escreveu sobre essa questão de preparar o coração, de fazer escolhas. Ela escreveu assim: Cristo se alegra quando os pensamentos dos jovens se ocupam com os grandes e enobrecedores temas da salvação. Ficou claro para todo mundo, Cristo se alegra quando os pensamentos dos jovens se ocupam com os grandes e enobrecedores temas da salvação. E ela continua dizendo assim: Ele entra no coração de todos como um hóspede permanente, enchendo de alegria e paz. E ela caminha para o final dizendo assim: e o amor de Cristo na alma é como uma fonte de água que dará vida eterna. Os que possuem esse amor terão prazer em falar das coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ellen White começa dizendo assim: você quer tomar decisões sábias? Você quer fazer coisas assertivas? Você quer saber se você está certo ou errado? Essa questão começa na sua mente. Do que você enche a sua mente? E aí ela vai falar do estudo da Bíblia, dos momentos de oração. E ela diz que quando a gente enche a mente da sabedoria de Deus, Deus sente prazer em entrar e ser um hóspede permanente no nosso coração. Eu cheguei à conclusão que a porta de entrada do nosso coração é a nossa mente. Não tem como Jesus habitar no nosso coração se a nossa mente, que é essa porta de entrada, está cheio de outras coisas. E para ser um pouco mais direto, o plano de Satanás hoje é encher a nossa mente de atividades das mais diversas possíveis, para que não haja espaço nem oportunidade da nossa mente ser aberta para que Jesus entre através dela e ocupe um espaço no nosso coração. E quando a nossa mente está totalmente tomada por outras coisas, quais são as nossas decisões? Seja para divertimento ou para qualquer outra coisa. Uma mente que é totalmente voltada a outras ideias, será que ela sente prazer no estudo da Bíblia? Óbvio que não. Uma mente que está totalmente embotada por filmes, séries, situações que tomam totalmente as nossas ideias. Será que essa mente sente prazer em ter momentos de oração com Deus?
É por isso que o plano de Satanás é pegar as 24 horas do nosso dia e encher você de atividades. Eu vi uma questão, não é dos melhores exemplos, mas eu achei muito interessante quando eu percebi e me contaram que foi de uma série chamada Lúcifer. Só que teve um ponto ali crucial que falou que o altar de hoje é o templo. O altar de hoje é o templo. Ou seja, antigamente na Bíblia a gente via vários povos adorando outros deuses com vários nomes, Baal e um monte de outros deuses ali. Porém, hoje em dia a gente não vê mais dessa maneira, com deuses, estátuas, para poder estar adorando e estar quebrando o principal mandamento. Só que ainda assim a gente consegue colocar Deus de lado, Deus como algo inferior, de maneira mais atuando, que é como que a gente gasta o nosso tempo. A gente tem 24 horas no dia. Porém, o que eu faço nessas 24 horas? Será que aquilo que eu estou fazendo, trabalhando, estudando, ou até principalmente no foco de divertimento, isso eu estou direcionando no altar de Deus para que eu melhore em corpo, em mente, principalmente em alma, ou eu estou pegando o meu tempo e, eu já fiz a minha lição de manhã, eu já li um verso, já orei assim que acordei, agora é o meu tempo, porque que nem você falou, eu mereço, eu conquistei, e aí vê um monte de coisas que às vezes é contrário ao que leu na Bíblia, ao que estudou e até o que pediu na oração, que às vezes é completamente contraditório. Então, esse ponto de o tempo agora é o altar, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente gasta, é algo interessante de estar se notando. Vocês falaram aí da questão da escolha, né? E do lance do coração, de filtrar, mais ou menos isso, de filtrar o coração. Aí fez um link aqui com um trechozinho que eu separei também do livro, ó, que diz assim: o amor ao prazer é contagioso. Se a mente for entregue a ele, ficará inquieta, buscando sempre algum entretenimento. A obediência à lei de Deus neutraliza essa tendência e constrói barreira contra a impiedade. Foi o que o Bruno falou. Se a gente não tem o costume de ler a Bíblia, de estudar a lição, aquilo que é óbvio, mas a gente não pode fazer que nem o Guilherme falou, para cumprir tabela. Eu sou um cristão, eu tenho que acordar e estudar a lição. Não, você tem que estudar por amor. Que nem tu falou, obrigação. Sem obrigação. É obrigação, mas não é, entendeu? Tem que ser por amor. Aí aqui, ó, o único jeito de neutralizar o coração é desse jeito, ó. A obediência à lei de Deus neutraliza essa tendência e constrói barreiras contra a impiedade. Ou seja, quando você buscar o divertimento, o seu lugar de lazer ali, seu coração já vai estar blindado, já vai estar neutralizado para escolher o que é certo e o que é errado. Porque qual é o grande plot twist da história do mundo? Entre Deus e Satanás. Qual é a briga? Qual é a diversa briga? É a disputa pelo nosso coração. Constantemente eles estão ali disputando pelo nosso coração, constantemente. Agora eles estão disputando, entendeu? Quando eu sair daqui, eu tô com vontade de fazer uma coisa. Quando eu sair daqui. Só que eles estão brigando agora. Deus está botando uma vontade no meu coração e Satanás está botando outra. Mas se eu estudar bem a lição, sempre procurar participar dos projetos da igreja, minha mente vai ficar neutralizada e vai chegar uma hora que essa briga não vai precisar ser uma briga, porque ele já ganhou meu coração, entendeu? Porque até quando você chega muito cansado do trabalho ou de algum evento na igreja, pelo menos eu falo pela experiência própria. Às vezes eu esqueço de fazer meu culto de noite ou de fazer o que eu faço, como ler as meditações, e vou jogar um videogame, vou sair fazer uma besteira e acaba não tendo o meu tempo com Deus. A gente acaba se afastando dele, às vezes só porque a gente pensa que o nosso divertimento está agarrado nele também, como não está, na verdade. E também quando a gente lê, teve uma... A Ellen White também já falou sobre isso, que ela não se arrepende do que ela leu. Mas, quanto mais você descobre, mais você é cobrado. Aí tem coisas, às vezes, que eu leio que falo, caraca, por que eu li isso? Agora eu vou ser cobrado por isso. Eu tô lendo esse livro aí, só para jovens. E você vai aprendendo muita coisa. Que no qual, eu mesmo, quando eu sento agora para jogar videogame, tem jogos que eu não jogo mais. Mas que o coração e a mão e a mente está querendo demais jogar aquilo dali. Só que eu não jogo mais. Ou me esforço... De segunda a quarta eu não jogo, quinta eu jogo. Mas a gente está trabalhando para na quinta não jogar também. Ser segunda, terça, quarta, quinta. Aí vamos, sexta, a gente joga. Aí na outra semana a gente vai trabalhar para ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E assim vai. Até tirar, né? Isso, até tirar. Até o coração ficar o quê? Neutralizado para o que é
a impiedade. A Ellen White escreveu nesse livro também que é uma tendência natural da nossa mente sermos egoístas. Ter uma mente que busca prazer o tempo todo e ao mesmo tempo ser egoísta. E a gente fica pensando assim, mas de que forma a minha mente busca prazer o tempo todo? Nossa, Ellen White escreveu isso há quantos anos atrás? E a gente pode trazer para os dias de hoje, 2024, o que é que tem dado mais prazer no ser humano? Geralmente quando a gente está cansado, que a gente para descansar, esses exemplos que eu estou colocando, eu não estou demonizando todas as questões, mas só para a gente pensar, para provocar mesmo, mas geralmente enquanto a gente descansa, a gente vê rede social. Eu não sei se você é assim, vou parar para dar uma descansada aqui. Peraí, descansar não seria desligar um pouco, deixar que a mente pudesse oxigenar, entre aspas, mas a gente pensa que nós estamos descansando enquanto eu estou sentado na rede social. Esse é um prazer natural do ser humano. Enquanto eu descanso, eu vejo televisão, ou enquanto eu descanso, eu vejo um filme. O que você faz enquanto você descansa? E o trabalho de Satanás é exatamente isso. Como ele sabe que a nossa mente naturalmente tende a ser egoísta e ter os prazeres pessoais, qual é o melhor Reels ali do Instagram? É sempre o próximo. O melhor Reels do Instagram é o próximo. Você começa a ver um Reels, 2 segundos depois você já joga para o próximo, o próximo, o próximo. E de próximo em próximo, daqui a pouco a gente gastou quanto tempo? 1 hora? 2 horas? Bem mais. Durante a semana, durante o mês, durante o ano, durante a vida. Tem um aplicativo interessante que ele mede a quantidade de tempo semanal que você ficou em cada um dos aplicativos que você usou. Para analisar um dia de 24 horas em uma semana. Tantas horas que você ficou no WhatsApp, no Instagram, ou em vários, no YouTube, no Google, fazendo um monte de coisas diferentes. Então, para analisar quanto tempo que você ficou juntando tudo, todos os aplicativos. É o tempo que você ficou só no celular. Eu já conversei com meus amigos e falei, bora aqui sentar para poder ver quanto tempo você ficou no WhatsApp, no YouTube, no Instagram também, pra gente ver como é que a gente tá. São às vezes 15 horas por dia, todos os dias, ou 18 horas todos os dias, que é às vezes a gente não percebe que é tanto tempo assim, porque eu tô aqui parado fazendo nada, eu pego o telefone, abro o WhatsApp, fico ali 5 minutinhos de conversa, ou vendo algum vídeo ali no Instagram e passa muito rápido. Aí fico 10 minutos ou até 20 fazendo o que eu deveria fazer e pum, já volto de novo para poder estar respondendo alguém. Claro que não é errado, tem pessoas que trabalham com WhatsApp, tem que responder um monte de coisa de empresa, mas para analisar às vezes no seu momento de lazer, que é às vezes minúsculo. Às vezes você tem 1 hora para poder sair do trabalho, tá almoçando, tá descansando e relaxando, mas aqueles 20 minutinhos que você tem livre, você está respondendo um monte de pessoa, você está vendo um monte de vídeo aleatório, você não está parado, relaxando de verdade. Sua mente está ao tempo todo absorvendo um monte de informação, um monte de coisas diferentes. E aí você acaba não relaxando de verdade. Esse livro, o Só para Jovens, a autora chama atenção para um momento muito interessante. E alguns pensam assim, mas Ellen White escreveu lá no passado, nem minha bisavó era nascida ainda, não está contextualizado, isso aí que ela está dizendo não tem nada a ver. E ela escreveu chamou a atenção para ilusão, olha exatamente o termo que ela usou. Ela chamou a atenção para ilusão do brilho da influência humana. Ela disse, tenham cuidado com o brilho da influência humana de pessoas que não carregam em sua vida o Espírito de Deus. Esse texto lá atrás tinha uma ideia muito interessante, mas essa palavra, pessoas com influência humana,
será que influência é um termo bem utilizado hoje? Será que a gente só não mudou um pouquinho e começou a chamar de influência? E aí a gente pode até pensar, será que os influencers, que estão obviamente nos influenciando, eles fazem isso e fazem muito bem, qual é o brilho que eles carregam na vida? Qual é o espírito que eles carregam quando passam uma mensagem? Ellen White lá atrás já estava meio que assim, dizendo, esse é um texto totalmente atemporal, dizendo, entre aspas, cuidado com as ideias dos influencers do dia de hoje. Não tinha nem internet, né? E não tinha nem internet. E a gente pode pensar, e a internet é exatamente um ponto bem interessante, porque todas as vezes que a gente, dependendo das pessoas que a gente segue, é natural. Não vou generalizar, mas praticamente todo mundo faz isso. A gente se compara. Todo mundo, homem que segue, quem sabe o Neymar, ou que segue o Cristiano Ronaldo, ou que segue alguém muito influente, o que você espera nessa vida? Um dia jogar bola igual o Neymar. Ou quem sabe cozinhar igual aquela pessoa, ou quem sabe ter a mesma pele daquela influencer, ou quem sabe ter o mesmo jeito de ser, as mesmas palavras. De que forma os influencers estão levando a gente a pensar? Só que tem um detalhe bem interessante sobre isso. Todas as vezes que eu me comparo com um influencer, todas as vezes que eu me comparo com alguém, automaticamente eu pego o pior de mim e comparo com o melhor daquele influencer. Se ele tem um carrão, eu olho para o meu carro, um Uno 2012, eu falo assim, poxa, carro bom qual é? É o carro desse cara. Porque esse cara tem esse carro, um Porsche, uma Ferrari, uma Lamborghini, e eu tenho um carro desse. Eu começo a me sentir como? Diminuído. Eu começo a olhar, poxa, olha os lugares que esse cara frequenta. Olha o tênis que esse cara usa. Nossa, esse tênis custa 100 mil reais. O meu tênis custa 199 na Netshoes. Eu queria ter um tênis desse. Eu queria usar uma roupa dessa. Porque é uma tendência nossa sempre comparar o nosso pior com, entre aspas, o melhor da outra pessoa. Sem contar que eles nunca vão mostrar o ruim deles. Ninguém, só vão mostrar o lado bom. Ninguém posta foto ruim no Instagram. Pelo menos eu nunca vi de vocês. Ninguém posta uma foto ruim. Ninguém posta um momento difícil no Instagram. É sempre os melhores momentos. Só que, onde a gente vai chegar quando a gente entra nessas comparações? E Ellen White lá atrás já estava dizendo, cuidado com a influência de pessoas que não têm o Espírito de Deus na sua vida. Ah, Bruno, você está dizendo que eu nunca deveria seguir ninguém. Não estou dizendo isso. Que tal se, ao invés da gente comparar, a gente começasse a se inspirar? E aí, se eu começo a me inspirar em pessoas, a minha ideia muda, porque eu vou começar a buscar pessoas que realmente sejam influentes, que vão me inspirar a ser uma pessoa melhor, a ser um cristão melhor, a ser um jovem melhor. E quando a gente para pensar assim, eu abro as pessoas que eu sigo nas redes sociais, será que eu não preciso fazer uma limpa ali? É interessante isso, né? Ellen White deixa muito claro, dizendo o seguinte, precisa haver um contraste. Todo mundo sabe o que é um contraste entre as ideias mundanas e as ideias cristãs. E ela coloca assim como as cores do arco-íris geram um contraste, as cores geram um contraste. Tudo separadinho ali. Tudo separado. Exatamente. Precisa existir um contraste. É como se fosse, e ela coloca exatamente isso, é como se fosse o contraste entre meio-dia e meia-noite. Não dá para a gente tentar juntar meio-dia e meia-noite. Não dá para tentar juntar as ideias mundanas com as ideias cristãs e fazer, entre aspas, um bem bolado. Isso é interessante, né? Com tudo que vocês falaram também, eu estava pensando aqui. Tem uma parte do livro que ele diz também sobre essas influências. Hoje a gente escolhe nossos digitais influencers. Hoje a gente pode escolher eles que estão na internet lá. Mas também a gente tem os nossos influencers que estão aqui.
Tipo, se eu escolher andar com o Diego, eu procurar ter a conduta dele, não para ser igual a ele, mas seguir a linha que ele segue, porque ele é um cara legal, um cara correto, que segue os princípios. Aí a gente pode também voltar para a questão de diversão e recreação. Você não se diverte sozinho, ou você se diverte com alguém, ou até mesmo jogando ali, você está online com uma outra pessoa. Se você constantemente procura sempre estar com pessoas que não têm o mesmo foco que você, dificilmente você vai escolher isso aqui, o que é certo. E foi o que o Bruno falou. Como é que, se eu ando com pessoas que me influenciam a fazer outras coisas que me façam esquecer disso aqui, a gente tem que filtrar e pegar esse contraste. Aí tem uma citação do livro que eu achei muito interessante que eu queria falar com vocês. Ó. O teor das conversas mantidas em muitas reuniões sociais revela onde está o coração. Vamos parar aqui rapidinho. Ou seja, todo mundo aqui somos amigos. Somos amigos, vai falar, vamos supor que somos. Nós somos amigos, tá? Todo mundo aqui é amigo um do outro. Logo, o Igor vai me influenciar de um jeito, o Diego vai me influenciar de outro. E vai preenchendo e vai formando, não formando meu caráter, porque ele já está formado. Vai demonstrar onde está meu coração. E nas nossas conversas, que a gente brinca, a gente zoa. Só que, tipo assim, na hora da brincadeira também você tem que filtrar algumas coisas. Que é na hora da diversão. Aí ela diz aqui também, ó, os assuntos fúteis, as piadas tolas faladas apenas para produzir o riso, não apresentam devidamente a Cristo. Ou seja, se os seus influencers estão aqui, só tem brincadeira boba. Eu gosto muito de brincadeira. Mas se eu só tenho brincadeira boba, eu acabo influenciando o Diego a bobeira, aí ele fica bobo. Aí tem dois bobos. E acaba influenciando vocês a bobeira, aí fica todo mundo bobo. Mas se eu tenho pessoas centradas, que me levam a Cristo, aí eu levo o Diego a Cristo, ele me leva e eu levo vocês a Cristo. E lá em Provérbios também tem uma citação que faz uma comparação a essa, está lá em Provérbios 4, 23 a 27. Ele diz assim, ó, acima de tudo guarde seu coração. Como é que eu guardo meu coração? Buscando, fazendo as escolhas. Tudo começa o quê? Buscando, que só assim eu consigo blindar o coração. Acima de tudo guarde seu coração, pois ele depende de toda a sua vida. Essa parte aqui, ó, pois ele depende de toda a sua vida, é uma parte até interessante. Tipo assim, a minha vida está baseada no coração. Por quê? Qual é o plot twist da história do grande conflito? É a disputa constante do meu coração. Agora, Satanás e Deus estão brigando pelo meu coração, mas vai chegar um dia que essa vitória vai ser ganha e não vai precisar mais ter essa briga. Ou seja, a minha vida depende disso, das minhas escolhas, de como eu procuro me divertir. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantendo o olhar fixo no que está diante de você. Como é que eu vou olhar sempre para frente com pessoas que olham sempre para trás? Não tem como. Eu vou buscar pessoas que me levam para frente, que me aproximem de Cristo. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Só escolhendo certo, só tendo os amigos certos, os amigos que me aproximam de Cristo, eu vou conseguir fazer essas escolhas que está aqui em Provérbios. E só para fechar aqui o que eu queria falar, a última vez que eu fui ver um jogo, aí, a gente estava cantando muito lá, eu lembro que a gente estava cantando muito, e sabe quando a sua mente ela para, por alguns segundos você fala, caraca, o que eu estou fazendo? E me pegou nisso. A gente cantando, apoiando ele lá, aí minha mente parou e falou, caraca, o que eu estou fazendo aqui, cara? Tipo assim, não tinha a ver com a minha conduta, pelo menos o que deveria ser. Mas, infelizmente, o Rafael ele continuou, foi para casa, e agora, creio eu, que ele não vai mais voltar naquele lugar. Mas porque a gente fala disso também da conduta, do teor das conversas e das escolhas. Volto a dizer, se você só escolhe as pessoas para andar do seu lado, pessoas que não te aproximam de Cristo, você só vai escolher o que é errado. E se você é aquele, é 880, você vai escolher errado se você andar com pessoas erradas. Você vai escolher o certo se andar com pessoas certas. Tem um texto que está no livro de Efésios também, bem interessante sobre esse tema que você colocou. Efésios 5, versículo 11. E esse é um daqueles textos para a gente guardar no coração para o momento de uma decisão. E ele diz assim, não participem das coisas sem valor que os outros fazem. E quando eu leio textos assim, ele não está dando uma opção. O autor foi usado por Deus para escrever: não participem
das coisas sem valor que os outros fazem. Está dando uma ordem. Ele está dando uma ordem, exatamente. E ele continua dizendo assim, coisas que pertencem à escuridão. Nós falamos há uns minutos atrás que só existem ou é meio-dia ou é meia-noite. Ou é luz ou é trevas. Ou você age por princípios ou você age por impulso. Não existe outra possibilidade. E ele finaliza dizendo, coisas que pertencem à escuridão, pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Efésios 5, versículo 11. A gente vive num mundo de muita informação. Nós nunca tivemos tanto acesso a tanta informação. Se você quiser saber qualquer coisa que está acontecendo em qualquer parte do mundo, agora, você tem isso aí na palma da sua mão, no seu celular. Seja ela verdadeira ou falsa, tem que lembrar disso. Seja verdadeira, seja falsa. É verdade. A grande questão é, a gente tem tanta informação, mas como nós estamos tratando essas informações? Só que, acima de todas essas informações, de todas essas ideias, nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus deve ser o nosso norte para as tomadas de decisão. Bruno, devo ou não devo fazer isso? Bom, deixa eu ser bem claro aqui. Não é para o ancião da igreja que você tem que perguntar se pode ou não pode. Não é para o pastor da igreja. É para a Bíblia. Ah, mas a Bíblia não fala sobre esse assunto. A Bíblia diz, não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Nós estamos acatando muita coisa na nossa vida, assumindo isso como se fosse uma paixão, como se fosse uma necessidade, como se fosse um divertimento, como se fosse um conceito assim inofensivo. Só que se a gente para pensar por 30 segundos, e nem precisa ser muito, sobre as nossas decisões, a gente tem tomado muitas decisões de coisas que são totalmente fúteis, são futilidades. E Ellen White escreveu nesse livro também, ela disse o seguinte, você quer saber qual é o antídoto para uma vida fútil? Quer saber o antídoto para uma vida fútil? Trabalho na casa de Deus. Se nós, jovens ou jovens há mais tempos, nos envolvêssemos mais no trabalho da causa de Deus, no trabalho missionário, no Ministério Jovem, no Ministério da Mulher, no Ministério da Criança, nos Desbravadores, se isso não fosse apenas um momento da nossa vida, não sobraria tempo para tomarmos decisões fúteis. Porque entre fazer algo fútil e fazer algo que vai levar à salvação de alguém, qual é a nossa melhor escolha? E tipo, quando a gente fala isso, ai meu Deus, eles estão ali falando, eles são seres perfeitos. Nós quatro aqui não somos seres perfeitos, não somos. Eu acho que eu estou bem longe, a gente está caminhando. E também tipo, mas ser uma pessoa correta, escolher as diversões certas, é ser careta? Porque eu tinha esse pensamento, caraca cara, ser um cara correto é muito chato. Um cara que vai ali à igreja sempre, tá sempre participando. Mas não, quando você pega, não é o jeito da coisa, quando você se envolve de verdade por amor, é natural e você gosta, começa a gostar, não fica aquele lance forçado, entendeu? Eu acho também que você tem que pensar muito com quem você anda, né? Se você andar com muitas pessoas que não vão te levar a Cristo ou que vão te desmotivar, você vai acabar não querendo ir para nada da igreja. Você vai acabar se afastando e você não vai dar um bom exemplo para aquelas pessoas. Se não conseguir levar aquelas pessoas que é para você levar a Cristo, você vai acabar deixando elas no mundo e vai acabar indo para o mundo também. Aí tem que ver muito sempre com quem você anda, o que você faz, aonde você vai, tudo que você pratica, que a todo momento o inimigo está, assim como a Deus está caindo a todo momento, o inimigo está a todo momento tentando fazer a gente pecar e cair e não levantar mais. E se você parar para reparar como é que é o grupo de pessoas em várias situações, você vai ver que tem alguns, digamos que cargos nesses grupos. Tem os líderes, aqueles que aonde está faz total diferença, quando não está também faz total diferença. Você vê aquelas pessoas que são mais extrovertidas e outras que são menos extrovertidas, falam menos. Então,
você consegue ver que aquele que está mais extrovertido, ou até mesmo como líder, tem mais autoridade, respeito, às vezes mais idade, ou fez coisas, ou sabe de coisas a mais que os outros, são os que mais influenciam, porque eles são colocados como um modelo. Que nem você mesmo disse, que ele tem um carro que eu não tenho, ele tem um emprego que eu não tenho, ele vai para lugares que eu não tenho. Querendo ou não, faz o que a gente queira alcançar aqui, colocar a pessoa como nosso mestre, ou como um modelo, ou como um caminho para que a gente, de pouco em pouco, chegue até ali. E não é só de maneira de influências, mas também na maneira do nosso cotidiano. Se você reparar, há aqueles que fazem mais ou que fazem menos, ou que levam os nossos amigos para uma decisão. Às vezes pode ter, sei lá, 3 pessoas votando em algo, mas se aquela pessoa que é considerada o líder ou o que mais influencia, se votar contrário, todo mundo vota. Um exemplo prático. Aquele aluno que sempre está estudando, está sempre prestando atenção, está sempre lendo, na hora de responder as perguntas difíceis, ele responde sem nem fazer conta, e olha assim, pum, é tal coisa. Aí quando o professor pergunta, essa fórmula aqui vai dar quanto? Vai dar 1 ou vai dar 2? A sala inteira levanta a mão e fala que vai dar 1. Aí aquele aluno, o nerd mais inteligente, levanta a mão e fala que vai dar 2. Todo mundo vai abaixar a mão na hora, não, eu confio nele, 1 se dá 2. Esse daí é que tem autoridade de influência. E até lendo em Tito, que também é interessante, de quais são as pessoas que a gente deve se inspirar, ou que a gente deve estar ouvindo, ou que a gente deve estar aprendendo, colocando como modelo. E aí em Tito 2 a gente consegue ver isso. Você vê que cada versículozinho ali, ele ensina muita coisa. Aí, até no começo mesmo, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A sã doutrina é o que de fato é bom, o que não é fútil. Aquilo que vai te ensinar alguma coisa. Por exemplo, várias vezes que você tem alguns problemas e vai pedir um conselho para alguém, você deve pedir um conselho para alguém que vai te ajudar. Por exemplo, você não vai pedir um conselho financeiro para alguém que está completamente endividado pedindo dinheiro para um monte de pessoa. Não faz sentido. Então você vai perguntar para alguém que é são, ou seja, a pessoa que mais sabe. Por isso que está com autoridade para poder responder. E aí, seguindo, quanto aos homens mais velhos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sábios na fé, no amor e na constância. Aí você até pode ver que grifa uma parte, na fé. Porque se você não tiver constância na fé, por que adianta você fazer algo de bom se daqui a 10 segundos tu vai estar errando em alguma coisa? Ou você vai estar fazendo algo que contradiz, que é contraste do que deveria ser feito. E até seguindo mais em frente, quanto às mulheres mais velhas, semelhante que sejam sérias, não caluniando, que não sejam escravas do vinho ou do álcool, sejam mestras do bem. Mais uma vez, grifa de novo, que é para estar com a bondade caminhando de lado a lado. E aí, uma parte importante aqui, que é o 4, a fim de instruírem as jovens, e aí fala sobre o casamento, sobre o filho, sobre cada uma das responsabilidades, e até quanto aos moços, de igual modo, para poder estar ensinando todas as coisas, quais são os critérios, tornar-te como um padrão para boas obras, no ensino, na integridade e reverência, na linguagem sadia, para não se envergonhar das coisas ruins que faz. Porque quando a gente pratica algo que é positivo, nem sempre vão estar batendo palma, nem sempre vão estar te elogiando, mas quando você erra, nossa, vai vir um turbilhão de pessoas para apontar o seu erro. Por quê? Você está buscando acertar, você está buscando evoluir, você tem a Bíblia na sua mão. Se você deturpa, não segue, aí sim vão ter pessoas que vão querer te caluniar. Por conta da verdade que você tem no coração, vão querer te caluniar por conta disso. E aí ele vai continuar citando aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Mas aí, pegando o próprio versículo 4 que diz:
os homens mais velhos ensinem os homens mais novos. As mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas. Ou seja, diz que aqueles que sabem, têm o conhecimento e têm a sã doutrina, deve estar como modelo para que a gente aprenda, para que a gente vá até a pessoa e tente tornar como modelo. Porque se eu não consigo, ou se eu falho, aquela pessoa estudou, entendeu e vive. Às vezes, de maneira prática, a gente consegue entender observando. A gente consegue entender, a pessoa consegue estudar a lição de manhã, assim que acorda, por isso que ela consegue fazer. Porque não deixou para depois, aí um monte de coisa veio à frente. Então, quando diz a parte de andar com boas pessoas, isso faz total diferença. Queria falar, tipo assim, sobre a mais recreação. Tipo, na recreação, o que pode não fazer dentro da igreja, nos eventos da igreja também. Tipo, eu sei que tem muita coisa que no mundo eles fazem, mas eu sei que a gente pode fazer aqui. Tipo, brincadeiras, assim como você disse lá naquele treinamento jovem, aquela rave que você fez lá com o pessoal, que você falou que fez. Eu pensei, o que a gente podia trazer, às vezes, do mundo pra cá, que é permitido trazer, entendeu? Ellen White deixou um parágrafo sobre isso também nesse livro, e ela disse exatamente assim, repetidamente. Então, assim, mais que uma vez, repetidamente, me tem sido dada a luz no sentido de que todas as nossas reuniões sociais devem ser caracterizadas por uma clara influência religiosa. Acho que isso responde todas as perguntas com relação a divertimento. Tudo que nós formos fazer, seja em casa, seja no grupo pequeno ou como igreja, ela está dizendo, devem ser caracterizadas com uma clara influência religiosa. Mais uma vez, ela está citando textos aqui falando sobre a importância da influência. E ela continua dizendo assim, o caminho do Senhor só pode ser aprendido através da mais cuidadosa obediência à sua palavra. E ela poderia terminar por aí, mas ela coloca 3 palavras para finalizar esse texto. E ela diz assim, estude a palavra. Se eu tenho dúvidas, se eu posso ou não ir àquele lugar, estude a palavra. Se eu tenho dúvidas, se eu posso ou não ir ao cinema, estude a palavra. Se eu tenho dúvidas, se eu posso ou não ir a um estádio de futebol, é a palavra que vai dizer. Se eu posso ou não participar desse tipo de atividade, é a palavra que vai dizer. Bom, ou eu sou movido pela palavra, ou eu sou movido pelas minhas próprias emoções e impulsos. A gente poderia ficar aqui uma noite toda dialogando, mas esse lugar, e a gente usa uma palavra um termo bem tranquilo que diz assim, mas esse lugar não tem nada a ver. Mas esse lugar não gera nenhuma influência sobre a minha vida. Mas esse lugar pode ser que seja ruim para você, mas para mim é super tranquilo. Alguém um dia perguntou assim, você tem vontade de um dia ir num lugar X? Falei, cara, eu tenho. Você tem vontade de um dia ir no Maracanã, para ser mais exato? Falei, eu tenho. E por que você não vai? Você acha que isso seria um pecado para você? Falei, eu acho que seria. Mas mesmo assim eu iria. E por que você não vai? E aí eu me baseio no pensamento novamente desse livro, porque ela diz assim, pode ser que algum divertimento não seja nocivo para você, mas de que forma você está influenciando outras pessoas? Pode ser que algum jovem que eu conheço, esteja fazendo um esforço gigantesco, orando, jejuando, buscando a Deus para dizer, Senhor, me ajuda a não cometer essa situação, porque isso vai me influenciar muito negativamente. E uma vez que essa pessoa está lutando e ela começa a me ver fazendo esse divertimento
e, entre aspas, isso não gera nenhuma situação negativa para mim, de que forma eu estou influenciando essa pessoa? Então, às vezes, o que talvez não influencia você, ou, entre aspas, não influencia você, será que ao você fazer, você não está influenciando pessoas? Ah, Bruno, mas aí a salvação é individual. Aí a gente precisa ir na palavra. Tipo assim, eu acho que quando a pessoa às vezes tem um cargo na igreja, é uma pessoa, como por exemplo nosso diretor de vereadores Falcão, meio que as pessoas vão ver ele como alguém para seguir. Alguém fala, pô, se Falcão faz isso, por que eu não posso fazer? E acaba que ela tem meio que essa responsabilidade de não poder errar, de não poder fazer coisas que ela não deveria, que ela gostaria de fazer, mas pensar que, pô, se eu fizer isso, eu posso levar alguém a fazer isso também. Quando a gente começa a entrar na palavra, assim, e começa a estudar a vida de alguns autores da Bíblia e começa a fazer um deparo, assim, um paralelo para a nossa existência, eu estou lendo o livro de Jeremias, o profeta Jeremias. E Jeremias era um cara que recebia a palavra de Deus. Os capítulos de Jeremias começam assim: veio a mim a palavra do Senhor. E quando essa palavra do Senhor vinha a Jeremias, ele tinha que ir a pessoas muito influentes para falar daquela palavra. E por muitas vezes, por falar a palavra de Deus, Jeremias foi açoitado, Jeremias foi preso. Essa semana eu li que um grupo de pessoas, por Jeremias pregar a palavra e não era aquilo que eles queriam ouvir, um grupo de pessoas pegou Jeremias e jogou Jeremias num poço. E era um poço sem água, com muita lama, e Jeremias ficou ali, atolado no fundo do poço, não tinha como subir. Eu fico imaginando assim: Senhor, se o cara está seguindo a tua palavra, ele está fazendo o que o Senhor mandou, por que ele está tendo esse tipo de vida? Olha Paulo, olha a vida de Paulo, o quanto esse cara sofreu. E eu cheguei à conclusão nessa semana que a vida cristã é uma vida de abnegação. É uma vida de você achar que aquilo, entre aspas, pode ser muito bom, mas não é para você. Ah, mas eu quero, mas não é para você. Ah, mas não vai gerar, entre aspas, nenhuma influência. Na verdade vai. Mas se você pensa que não é para você. Ah, mas aquilo não vai gerar um problema. Mas pode ser que gere um problema para outra pessoa. Então, ou a gente vive uma vida cristã aqui de abnegação, baseada nos princípios da palavra, ou a gente volta lá no início da nossa conversa e começa a agir por impulso. Porque às vezes uma coisa que a gente acha que não vai afetar a gente, não vai abalar a gente, não vai fazer a gente cair, é aquilo que o inimigo quer que a gente pense, para a gente não largar aquilo. Verdade. E acaba que isso pode se tornar uma das coisas mais piores. Meias verdades ali, pega uma coisa que às vezes inofensivo, algo simples ali, que isso aqui não vai me causar mal, isso aqui não é tão ruim assim, isso aqui vai tirar minha salvação, não vai, então não preciso fazer. E acaba às vezes colocando sempre esse jogo e esse paralelo. Isso aqui vai tirar minha salvação? Não vai, então eu vou fazer. Isso daqui vai fazer com que eu vá me entristecer, eu cair em depressão, ou vai me trazer um problema muito grande. Não vai, então eu vou fazer. Ou até mesmo obrigações nossas, como um cristão, de que a gente deve fazer, está escrito pelas palavras de Jesus como ordem. A gente eu estou fazendo já isso daqui, então não dá tempo para poder fazer aquele outro, então, eu já estou fazendo alguma coisa, então já risquei alguma tarefa, não preciso fazer aquela parte que não cabe a mim fazer. Então sempre tem esses dois paralelos, tanto de coisas que a gente deveria e ver que não precisa fazer, ou coisas que a gente quer fazer, mas acha que não é tão errado assim, que não vai prejudicar tanto, aí vai lá e acaba fazendo. Talvez se a gente, de uma forma bem lúdica, se a nossa vida fosse um bolo. Vamos pegar um bolo da avó Alzira, que todo mundo conhece e gosta. Pronto. E vamos pegar um bolo e colocar aqui, e essa é a nossa vida. E agora a gente pega uma faca e a gente começa a partir esse bolo em pedaços. É como se a gente tivesse assim,
departamentalizando a nossa vida. E esse pedaço aqui do bolo, esse pedaço da nossa vida é a nossa vida financeira, esse aqui é a nossa vida amorosa, esse aqui é a minha carreira, esse aqui é a minha vida com Deus, essa aqui é a minha vida com a minha família, com os meus amigos. É como se fosse assim, pedaços. E aí agora eu começo a dizer assim, Deus, esse bolo aqui é minha vida, essa área financeira aqui, quem cuida sou eu. Então, eu tomo as decisões de como eu vou gastar o dinheiro. E aí eu decido se eu vou ser honesto ou não. Essa parte aqui da minha vida, relacionamento, eu também vou fazer o seguinte, eu não vou tomar as decisões sozinho, mas eu vou compartilhar com você. Então, algumas coisas é o Senhor que vai determinar e outras coisas sou eu quem vou escolher. Essa aqui é diversão. Senhor, diversão, eu escolho aquilo que me dá prazer. Então, eu decido. Será que é isso que, quando Deus olha para a nossa vida como se fosse esse bolo, será que é isso que Ele espera? Essa aqui, Senhor, é a minha vida devocional. Então, eu vou ler apenas aquilo que me interessa, ou aquilo que tem a ver com o meu estilo de vida. Não aquilo que o Senhor pede para que eu saiba. Quando Deus olha para a nossa vida, Ele olha para a nossa vida de forma integral. É o bolo inteiro. Quando Ele fala que quer cuidar da nossa vida, Ele está falando, eu quero cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, eu quero cuidar da sua saúde financeira, eu quero estar com você quando você se diverte, eu quero estar com você quando você namora, eu quero estar com você quando você está indo para o trabalho, eu quero estar com você quando você não está fazendo nada. Deus quer estar conosco e quer guiar a nossa vida 24 horas. Em todos os momentos. Mas será que a gente não está apenas dando para Ele a decisão de apenas alguns fragmentos da nossa vida? Alguns pedaços? Deus, isso aqui sou eu quem tomo a decisão. E quando a gente toma uma decisão, esses dias a Elaine, a minha esposa, deu uma topada, eu sei que vai doer aí, uma topada numa quina assim de cimento com o dedinho mindinho. Foi direita ou esquerda, Elaine? Não faz importância, né? Direito. Mas vocês acham que quando ela deu a topada nesse dedinho mindinho, o que doeu? Só o dedo? Só o dedinho mindinho? Ou dói o corpo inteiro? Sabe, aquela pelezinha, não sei se você já tiver uma pelezinha que fica assim na ponta da... Como é que vocês chamam isso, meninas? Cutícula? Cutícula. E aí, eu não sei, as mulheres são mais cuidadosas, vão lá com o alicatezinho, né, e tira. O homem faz assim, isso aqui. É uma dor, meninas, que dói mais do que parto normal. Mas não dói só... Não, né? É porque... Onde eu tô querendo chegar? É porque uma pelezinha ou uma topadinha no dedo, o seu corpo inteiro sente. O seu corpo inteiro sente. Uma decisão falha. Ah, Bruno, mas eu estudo a Bíblia todos os dias. Eu leio a lição da escola sabatina todos os dias. Mas eu sou viciado nessa situação e Deus entende. Aquilo de uma forma ou de outra influencia a sua vida por completo. E como a gente acaba sendo influência para a vida de outras pessoas, todo mundo influencia a vida de alguém, certo ou errado? De alguma forma você influencia a vida de alguém. Independente de quem você seja, você tem um grupo de pessoas que você influencia. As suas decisões, por menor que sejam, às vezes a gente acaba olhando e falando, essa é uma boa decisão. Ou às vezes a gente nem avalia isso e acaba que um grupo de pessoas está indo na mesma direção que você. Isso é um detalhe bem interessante. Geralmente nos cultos de quarta-feira, existem alguns pedidos de oração e alguém faz um pedido assim, por favor, ore pela minha vida espiritual. Eu não sei se você já fez esse pedido de oração, mas será que a gente tem uma vida espiritual, uma vida material, uma vida... Então, como assim?
se a sua vida espiritual está mal, a sua vida está mal. Não existe essa de, olhe pela minha vida espiritual, porque a minha vida espiritual não está boa, mas o restante está tudo bem. É até um debate que eu tive bastante com os meus amigos de, o que comanda o quê? O cérebro é a maior máquina de todos que comanda o corpo, muitíssimas vezes mais rápida e veloz do que um computador da NASA, ou guarda mais conhecimento do que um monte de servidores juntos, da Microsoft, do Google, tudo isso misturado. Só que aí a gente chegou num ponto de, mas a gente é separado em corpo, mente, que é o cérebro, e também a alma. E onde que entra a alma isso? E aí, depois de dias aí debatendo, a gente viu que tem uma classe do que comanda o quê? A alma comanda a mente. Porque a nossa mente ouve tanto partes do espírito como da carne, do corpo. Então a nossa alma fala para a mente para que a gente haja. O nosso cérebro ele só vai fazer uma ação de movimentar a minha mão, por exemplo, ou de falar, se eu decidir. Não é a mente que decide, a mente que pensa. Quem decide é o espírito. Se o nosso espírito está junto do Espírito Santo, faremos coisas boas, pensaremos coisas boas e agiremos em boas obras. Porém, se o nosso espírito estiver longe do Espírito Santo, nem preciso falar perto de que a gente vai acabar estando, nossa mente vai estar assim envolta dessas coisas e vamos estar agindo dessa maneira com mais obras. E é isso que a gente queria estar comentando aqui, não esse ponto específico, mas ao todo de questão de influência, de como que a gente vai estar sendo influenciado por nós mesmos, como que nós vamos estar influenciando os outros e como que nós vamos estar se divertindo às vezes. Como que as pessoas nos levando vamos sair para isso, vamos fazer aquilo, como que isso está influenciando nossa vida espiritual, mas que a gente debateu aqui, que é o todo. Ou como que uma série, um filme ou um jogo pode estar nos influenciando e nos ensinando, e até às vezes dominando aquilo que a gente deseja para algo que não é tão positivo assim. E aí a gente vai até fazer o momento da dinâmica agora. Rapidinho, antes de pra gente abrir para a dinâmica, eu tô aqui o tempo todo lendo algumas coisas. 2 pontos. Claro, volto a dizer, a nossa maior fonte de inspiração é a Bíblia Sagrada, tá? Tanto que a própria Ellen, ela diz o quê? Que você leu aí, Bruno? Lê a palavra, ela faz esse apelo. Só que tem 2 situações no livro que ajudam demais a gente escolher o que é certo. A primeira é: nossas reuniões e nossa conduta devem ser dirigidas de tal maneira que quando voltarmos para casa podemos ter a livre consciência de que não ofendemos a Deus e o ser humano. Aí você faz essa pesquisa consigo mesmo. Você saiu, se divertiu. Voltou, ofendi a Deus e o ser humano? Não. Estou livre. Ofendi a Deus e o ser humano? Ofendeu. Deu mole, vacilou. Reprovado. A segunda situação que eu achei bem interessante, aqui, ó. Os que amam e servem verdadeiramente a Deus temerão descer o nível do mundo ao escolher a companhia de pessoas que não têm Cristo reinando no coração. Permanecerão corajosamente ao lado de Jesus, ainda que sua vida tenha que se desprender do sacrifício. Só que você ama a Deus por gratidão, por amor mesmo, você vai temer descer o nível do mundo. Você vai temer, tipo assim, eu não quero porque isso vai magoar o coração dele. Aí a gente volta lá para a primeira citação, né? Da ofensa a Deus ao ser humano. Então, se a gente seguir esses 2 conselhozinhos que ela deixa lá no livro e o leque que tem a Bíblia, a gente vai ter uma vida mais plena, vai escolher o que é certo, o que é errado. E não é falando que o Rafael leu e ele só escolhe certo. De 10, o Rafael escolhe 1 certo. Os outros 9 ele vacila. Mas a gente está buscando sempre escolher o que é certo para que não possamos ofender a Deus nem o ser humano. Um último detalhe, talvez, sobre esse tema bem rapidinho. Nesse livro também, Ellen White, até anotei aqui, ela faz um alerta. Ellen White coloca alguns conselhos, muitos conselhos em seus livros, né? E alguns até dizem assim, mas isso é só um conselho, não é um mandamento. E aí eu fico pensando assim, quem sou eu para não aceitar um conselho de uma mulher como ela, usada por Deus de uma forma maravilhosa? É como se alguém muito sábio me desse um conselho e eu ignorasse completamente.
E ela diz assim, ela alerta os jovens que estão buscando encontrar fora de Cristo uma satisfação que só existe nele. Um alerta para os jovens que estão buscando encontrar uma satisfação fora de Cristo, no mundo, nas atividades, qualquer que seja ela, quando essa satisfação que nós precisamos, que vai preencher a nossa vida, o nosso coração, só está em Cristo. Eu acho que a gente está terminando, tem um último texto aqui da Bíblia, que está no livro de Gênesis 49, Jacó falando de certos atos dos seus filhos que horrorizaram ele exclamou dizendo assim: não estarei presente quando fizerem planos, não tomarei parte nas suas reuniões. Não estarei presente quando vocês fizerem planos que desabonem o nome de Deus, e eu não tomarei parte das ações de vocês. O desejo sincero do meu coração é que essa também seja a minha decisão, de não fazer parte dos planos e de não estar junto nesses momentos. Alguém perguntou qual o versículo? Gênesis 49, versículo 6. Que essa seja a diretriz do meu coração. E acredito que esse também seja o convite de Deus para a sua vida também. Não estar presente quando fizerem planos e não tomar parte das reuniões dos ímpios. Que Deus nos abençoe. Amém.